Saudações a todos, sejam mais uma vez bem-vindos neste que é o seu canal IAG Moçambique para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E estamos aqui com o nosso irmão Júlio como nosso convidado especial. Irmão Júlio, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Luís, pela oportunidade que me é concedida. Muito obrigado à direção da Escola Sabatina do IAG. E gostaria também de modo especial de saudar os nossos queridos irmãos que nos assistem aí de casa e dizer que, com a ajuda de Deus, nós vamos juntos estudar a lição número 9. Muito bem, se ainda não é inscrito no canal, então inscreva-te no canal, ativa o sino de notificações, compartilhe este vídeo com as demais pessoas, coloca aí o seu like e também deixe ficar os seus comentários que são muito importantes para o crescimento do canal. Nós temos aqui como tema o conflito cósmico, então nós vamos poder estudar juntos este tema número 9. Mas antes de avançarmos, vamos pedir ao nosso irmão para uma breve oração. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai mantenedor, graças te damos por mais esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede de cá estarmos reunidos neste momento solene, a qual teremos a oportunidade de poder examinar as tuas Sagradas Escrituras dentro do contexto da lição da Escola Sabatina. Que o teu Santo Espírito seja nosso guia, permita, Pai, que possamos extrair lições maravilhosas para que possamos crescer de fé a cada dia que passa, no conhecimento daquilo que é a verdade em si. Esteja também com todos que nos assistem, lhes abençoe e lhes guarde em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pega aí a tua Bíblia e juntos vamos ler o verso para memorizar, que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 15. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí está colocado o decreto por Deus lá no Jardim do Éden, quando os nossos primeiros pais caíram no pecado. Mas vamos entender com mais vagar de que esta profecia aqui estava a se referir. Mas agora, quando nós falamos do conflito cósmico, é um assunto que perdura por muito tempo, mas depois tem um fim. Mas precisamos entender aqui, com a ajuda do nosso irmão Júlio, o que seria o conflito cósmico e onde é que ele, na verdade, decorre. Muito bem. Conflito cósmico, de uma forma assim, sintética, né? É uma luta ou batalha entre dois poderes antagônicos ou opostos, né? Então, que decorre no universo. Então, frequentemente conhecido entre a guerra ou batalha entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Exatamente. E com mais vagar, então, nós vamos poder aprofundar mais no conhecimento desta luta ou deste grande conflito referenciado aqui na lição. Mas, quando nós vamos para a lição de domingo, temos como tema um inimigo fez isso. Na lição da segunda-feira, temos como tema a origem do conflito na terra. E terça-feira, a origem do conflito no céu. Para quarta-feira temos Se Você Me Adorar. E quinta-feira, a natureza do conflito cósmico. E sexta-feira, o estudo adicional. Na verdade, nós estamos aqui envolvidos dentro deste conflito e nós sabemos que é um conflito entre duas forças antagônicas. Alguns até podem pensar que sejam duas forças iguais, da mesma proporção, lutando. Será que é exatamente isso que nós podemos aqui entender? A resposta é não é? Então, não há como equipararmos, não é, uma criatura do Criador. Exato. Então, nós temos o Deus, o Criador de todas as coisas, inclusive, não é, deste ser que nós iremos hoje ter a oportunidade de poder estudar e compreender mais, não é, as suas ações, as consequências também do que ele causou no universo. Então, de Satanás e Deus são duas forças diferentes. Então, nós temos o poder supremo que pertence ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Exatamente. Para entender um pouco mais sobre esta sentença dada à serpente, quando nós lemos, por exemplo, no livro Grande Conflito, capítulo 30, que é muito importante que o irmão também possa aí com mais vagar ler, diz o seguinte: a sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia abrangendo todos os séculos até ao final do tempo e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a terra. Então, veja só,
realmente este conflito estaríamos todos nós, todas as raças, nós estaríamos envolvidos dentro deste grande conflito. Mas é importante entender que não seremos nós a lutar com talvez algum ser, porque já uma vez dito aqui que é um conflito que vai decorrendo no universo. Nós nem temos a capacidade de ver o que é que na verdade lá está a acontecer, mas já havia dito que é entre o bem e o mal. Então vamos entender como é que nós podemos vencer todas estas coisas. E já na lição de domingo nós encontramos aqui alguém que tenha feito, quem tenha começado todas essas coisas. Quem seria esse alguém? Jesus faz aqui uma referência de uma parábola no livro de Mateus, dizendo que existia um homem que tinha uma grande seara e ele plantou uma boa semente. E ele depois explica quem é essa seara, o que é essa seara e quem é esse que plantou a boa semente. E depois de todas essas coisas, vemos que a história muda, porque ao se olhar mais tarde, vê-se que existia o quê? Um joio em meio ao trigo. Então, o que estas coisas todas querem nos dizer, segundo aquilo que Deus diz que nós devemos ser os ceifadores? Quando diz que os ceifadores são poucos, mas a seara já está madura, chamem aos outros. E qual é que seara é essa? Quem são os ceifadores e quem é que plantou a boa semente? Muito bem. Indo diretamente mesmo para o contexto da parábola de Jesus, descrita no livro de Mateus 13, traz, não é, a nossa mente, não é, um contexto, não é, que nos chama a refletir de uma forma profunda. Tratando-se que nós estamos dentro de um conflito entre o bem e o mal, não é? Então o mal já foi introduzido no mundo. Então, e quando nós vamos para a parábola, nós encontramos, né, o trigo e o joio, neste caso. Então temos lá aquele que plantou a boa semente, depois durante a noite aparece o inimigo e acaba plantando o joio neste caso. Então, os servos fazem essa questão, como fazer referência ao nosso irmão Luís, não é? Então, nós percebemos, de facto, que os servos, né, fazem a questão, na verdade, quem é que plantou, não é, este joio? Neste caso, é o inimigo, não é? O próprio Satanás. Do mesmo jeito, nós estamos a viver num mundo que está repleto do quê? De desastres, não é? De muitas coisas, na verdade, horrendas que estão acontecendo no nosso meio. Quem é o causador? Porque essa questão muitas das vezes é feita no nosso contexto, né? No nosso dia a dia. Exatamente. Quem causou? Quem criou o mal? Aquele que plantou o joio neste caso. Então, quem criou o mal? Então, é o próprio inimigo. Pese embora muitas das vezes as pessoas acabam apontando o dedo acusador ao próprio Criador. Então, se Deus é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas, por que Ele permitiu o quê? O mal. Não poderá ter aniquilado Satanás de uma vez por todas. Então, nos esquecemos que, na verdade, Deus é um Deus de justiça. É um Deus também benevolente, compassivo, não é? Então, Ele não faz as coisas de uma forma atabalhoada, de qualquer maneira. Então, sempre Deus faz as coisas dentro de um propósito, ok? Então, cabe a nós, como os ceifadores da hora undécima, fazermos esse trabalho, os obreiros, neste caso, outras palavras. Nós é que somos obreiros desta hora undécima, não é, que Deus nos confiou para que possamos, não é, então, alcançar essas almas que estão sobre a jurisdição do inimigo Satanás, não é, que plantou esse joio, que acaba lhes colocando, né, num terreno desvantajoso, num terreno encantado, não é, subcarregado pelas trevas, dessas trevas. Então, nós somos chamados hoje em dia a podermos, na verdade, despertar essas almas para que possam, não é, a conhecer a Jesus, não é? Então, este semeador, este que quer plantar a boa semente nos nossos corações para que possamos, não é, alcançar a vida eterna. Muito bem explicado aqui. Agora, de forma prática, quem seria esse joio? E onde é que estaria inserido? Que machamba é essa? Que seara é essa que Jesus estava aqui a referenciar? Será que não seria no nosso seio mesmo? Seria dentro da igreja mesmo? Porque ele depois, quando os trabalhadores perguntam se podíamos ir até lá e retirar o joio, ele diz uma coisa muito importante. Não, ainda não é a hora. Deixai crescerem juntos, depois vamos fazer o quê? Esta separação. Agora, o que seria este joio e também o que seria arrancar este joio antes da hora? Muito bem. Tratando-se do assunto, nós estamos aqui a falar de uma parábola. Exato. Cristo usa aqui simbolismo, uma linguagem figurada.
Então, nós podemos interpretar isso também como dois grupos, não é? Então, se nós formos querermos trazer isso num contexto, diria, tentar entender este contexto de uma outra forma, estaremos aqui, não é, fazendo referência a dois grupos. Um grupo que pratica o bem, outro grupo que pratica o mal, ok? Então, dentro daquilo que é o contexto eclesiástico, dentro do contexto da igreja, existem aqueles que, na verdade, seguem o grande Emmanuel, o Deus conosco, não é? Que seguem o bem. Do mesmo modo, também encontramos outro grupo que se apega às próprias densas trevas, que é considerada o joio. Mas, segundo a inspiração, nos é dito que não cabe a nós, não é? Termos que apontar o dedo e dizer que este é o joio, não é? Exato. Então, Deus conhece quem é o joio no tempo certo, no tempo da ceifa, não é? Deus vai separar o quê? Então, o joio, não é? O trigo do joio. Então, porque ele, na verdade, é que conhece e a ele pertence o quê? O julgamento. Então, cabe a nós fazermos, como bem dizia no início do meu comentário, fazer o trabalho, neste caso, de poder disseminar a verdade, para que possamos desviar aquilo que é o foco, não é? Do pecado, neste caso, que é a raiz de todo o mal, neste caso, que acontece dentro da própria igreja. Então, cabe a nós, como membros da igreja, ao identificarmos o erro, não é? A identificarmos aqueles que também se equiparam ao joio, não é? Tentarmos mostrar este lado da verdade, para que eles possam despertar e seguirem o caminho da verdade, neste caso, seguindo a Cristo. Então, se ele diz realmente que a seara está pronta, precisa de ceifadores, somos nós. É você, irmão, que está aí a nos acompanhar. Nós precisamos ir à ceifa, porque já está madura a seara. Precisa de ceifeiros para fazer a última obra, que é a pregação do Evangelho, para que também possam vir. Dentro da igreja, realmente haverão pessoas que se identificam como joio. E nós não temos essa orientação de apontar que este é joio, este é trigo. Mas Paulo diz uma coisa muito importante. Diz que para vocês que acham estar em pé, cuidem-se para que não caiam. Então, esta é que deve ser a nossa oração, para que não possamos cair e perseverar até o fim, porque o galardão é para esses que chegam até ao fim. Quando nós avançamos, vemos aqui que alguém havia feito estas coisas todas e deu-se este grande conflito ou este conflito cósmico inicialmente lá no céu. Por essa razão que a Bíblia nos mostra isso aí. Veja só, aqui a palavra do Senhor nos mostra uma coisa muito importante. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versos 7. Pega a tua Bíblia e juntos vamos ler, porque é importante que a gente possa ler. Assim diz a palavra do Senhor. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Porque no céu não reside ou não vive um pecador, assim como o próprio pecado. Satanás e os seus anjos que ele havia enganado, eles foram expulsos onde? No céu, e eles desceram até aqui. Então Satanás tramou um plano com estes anjos, lhes garantindo um governo. E este governo aqui, eles teriam talvez mais vantagens em relação no céu. Mas Satanás, quando ele descobriu realmente que o plano podia não decorrer perfeitamente e a honra podia ser distribuída por todos os anjos, ele guardou no seu coração um plano e foi executar sozinho. Onde? No jardim do Éden. É por essa razão que a origem do conflito cósmico aqui na Terra deu-se desse jeito. Ele saiu sozinho, deixou os anjos, traiu os anjos e foi até ao jardim para fazer com que os nossos pais caíssem. Agora, uma vez caído o primeiro homem, este pecado vai se espalhando para todos nós, para todas as gerações. Então, qual é o impacto que deu este pecado, ou essa origem do conflito aqui na Terra? E como é que o engano que se deu lá vai se perpetuando até nos dias de hoje? Será que ainda temos a mesma forma de dizer de Satanás lá no Jardim do Éden para os nossos tempos de hoje, que não devíamos comer da árvore? Ou seria outras formas que ele tem usado para poder nos enganar? Muito bem. Tendo em conta que o conflito, né, ele começou no céu,
e ele foi se estendendo até a terra, então cabe nós compreendermos o contexto de Gênesis, como dizia o nosso apresentador, não é? Então Gênesis capítulo 3 já traz, não é? Já nos elucida o que aconteceu no Jardim do Éden. Então nós temos lá Satanás, que se disfarça através de uma serpente, segundo o livro de Apocalipse capítulo 12, versos 7, 9, já descreve quem é Satanás, não é? A antiga serpente, nesse caso o diabo. Então nós encontramos lá essa referência. Então, que ele vai até Eva, não é? Diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se nós formos a ir mesmo para a Bíblia, nós encontramos algo muito importante aqui, no Gênesis capítulo, de uma forma rápida. Gênesis capítulo 3, versículo 2 até 4, diz o seguinte: E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Versos 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Encontramos aqui algo muito interessante. Exatamente. Deus havia dado, não é, uma recomendação, não é, a Eva, que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles nem deveriam o quê? Nem tocar, muito menos comer daquele fruto. Mas Satanás, não é, o nosso grande arqui-inimigo, aparece, não é, para Eva, trazendo uma proposta contrária. Então, no verso 4, nós encontramos o seguinte, ou lemos o seguinte: Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Nós encontramos aqui a primeira mentira proferida pelo nosso inimigo, plantando o joio, não é? Então, lá no jardim do Éden. Então, e a Eva, neste caso, foi enganada através deste ser. É aqui onde se abre a porta para as grandes catástrofes, as grandes desgraças que nós conseguimos notar no mundo, não é? Então, muitos perguntam por que isso acontece, por que sofremos e tal. Tudo parte deste engano, não é? Que Eva se deixou enganar através desta mentira contada pelo inimigo Satanás. Exato. E começando lá no céu, Satanás, ele arquitetou este plano e levou muitos anjos a caírem nos seus ideais. Então eles foram, na verdade, expulsos. Mas nós sabemos que o mundo ou a terra foi criada depois deste pecado se originar, não é isso, irmão Júlio? Sim. Na verdade, o pecado foi originado antes da criação do mundo. Então, enquanto se criava o mundo, como é que Satanás se sentiu? Porque ele queria, em algum momento, fazer parte dessa planificação. Como é que ele se sentia naquele momento? Muito bem. Como bem também fazer referência ao nosso irmão, não é? Exato. Então, dá para perceber que, na verdade, o conflito ele começou do céu. Eu gostaria de reforçar esse meu comentário fazendo uma pequena leitura de um texto, não é? Então, vou aqui no livro Verdade sobre os Anjos, então, que fala sobre a origem do mal, no capítulo 30, 31, 34, fala deste contexto. Aqui diz o seguinte: a origem do mal é um mistério. Então, vale ressaltar que a origem do mal é um mistério, não se explica pecado. Ok? Então, nós cremos que na eternidade Deus vai ainda nos revelar outras verdades que nós ainda não entendemos nos nossos dias. Então, aqui diz o seguinte, algo muito interessante que é importante nós ressaltarmos, não é? A origem do pecado no céu. Como um céu belo, um céu onde habita a santidade, surge o pecado. Então, se nós vamos para esse livro, Verdade sobre os Anjos, encontramos o seguinte: os anjos haviam sido criados cheios de bondade e amor. Amavam uns aos outros sem parcialidade e supremamente a Deus. Então, tinham a Deus como o ser mais supremo. Movidos por este amor, deleitavam-se em realizar a sua vontade. A lei de Deus não lhes era pesado o jugo. Fique bem claro. Então, havia uma lei também no céu que deveria ser obedecida. Antes compraziam-se em obedecer aos seus mandamentos e ouvir a voz da sua palavra. Porém, nesse estado de paz e pureza, o mal originou-se com aquele que havia sido perfeito em todos os seus caminhos. O profeta disse ao seu respeito, fazendo referência a Ezequiel, capítulo 28, né, nos seus versos 17. Ele elevou-se, ok? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu
resplendor. Exato. Então, por causa desse esplendor, da formosura, da sabedoria, o lugar de estima que este ser ocupava, ele corrompeu-se, ok? Então, surge nele um mal. Então, o mal surge do coração do quê? Diz Lúcifer. Exato. Neste caso, que nós hoje já o conhecemos como Satanás, não é? A antiga serpente, né? Esta que engana, o diabo que engana, não é? Toda a humanidade. Talvez aí falando mais sobre o engano, nós vimos que Satanás enganou os nossos primeiros pais. Ele continua enganando hoje em dia. Mas agora, só para elucidar um pouco mais, quais são as duas mentiras que ele mais usa para levar as pessoas à perdição? Quais são nesses últimos dias em que nós estamos aqui a viver? Muito bem. Uma delas é a imortalidade da alma. Exato. Então, nós encontramos que esta doutrina é antibíblica. E tivemos a oportunidade de poder estudar ainda nessa lição, no capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos lá onde ele disseminou esta mentira, não é? Exato. Então, nós encontramos lá, então, Satanás implementando a doutrina da imortalidade da alma, dizendo que a pessoa, quando morre, não morre. Não morre. Então, isto é falso, não é? Exato. Então, a Bíblia nega veementemente esta mentira proferida por Satanás. E também temos a questão da lei de Deus, neste Exato. caso. Então, que é impossível o homem, não é, guardar a lei de Deus nos nossos dias. Então, nós vimos que a Bíblia está repleta, não é, destas recomendações, que há uma necessidade nos nossos dias, não é, voltarmos a restaurar esta verdade que está sendo pisada por terra, não é, que é a lei de Deus. Daniel 7:25 já fala disso, não é, que haveria um poder que viria, não é, para trocar o quê? Mudar os tempos e a lei. Então nós conseguimos notar que na verdade estamos vivendo num tempo onde a verdade é substituída por mentira. Então, mas a Bíblia é bem clara, não é? Que nós devemos, nos nossos dias, não é, guardar a lei de Deus, a mesma lei que também o Lúcifer tinha que guardar, tendo em conta que ele era um anjo querubim, um anjo cobridor, aquele que estava ali para guardar a lei de Deus. Então, nós também somos chamados hoje em dia como estes colaboradores dentro da seara de Cristo, Exato. não é? Então, restaurar essas verdades que estão sendo pisadas, Exato. sendo lançadas por terra, para que mais pessoas sejam alcançadas para Cristo. Exatamente. E o conflito cósmico ele vai se desenrolando, mas ele tem um fim. Mas alguém veio, depois dos 4.000 anos, ok? Do pecado no mundo, então veio alguém para poder vir mostrar a verdadeira posição de Satanás e destruir as suas obras, mostrando-nos aquilo que o livro estava aqui a dizer, o verso estava a dizer, que ele ferirá o calcanhar, mas ele terá que ferir o quê? A cabeça. Será que esta cabeça já foi ferida? Obviamente que não. Ainda temos a primeira parte. Então, quando nós vemos aqui, Jesus vem nos mostrar a realidade de Satanás, para que nós possamos escolher a ele como nosso Salvador. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 4, nós encontramos aqui os passos que Satanás usou para poder levar Jesus a cair. Agora, antes de avançarmos, queria perguntar aqui ao irmão, será que Jesus podia ou não ter caído? Muito bem, tendo em conta que Jesus Cristo esteve aqui na Terra, Exato. Então, e ele participou daquilo que é a nossa natureza humana, Exato. Então ele estava suscetível às mesmas tentações que um ser humano como eu, como irmão que nos assiste, Exato. passa no dia a dia. Exato. Então, o livro de Hebreus já deixa bem claro estes pontos, não é? Então, Jesus Cristo, ele poderia ter pecado. Muito bem. Mas, pela graça de Deus, ele permaneceu fiel e não se corrompeu. Amém. Agora, quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 4, nós encontramos os 3 passos usados por Satanás para poder fazer com que Jesus pudesse cair. Nós sabemos que Jesus havia passado 40 dias e 40 noites no jejum, muito forte. Agora, vamos lá ver aqui. Quando nós lemos no verso 1, diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo-se jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegado-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. É o primeiro passo. O que é que ele fez? Tentou-lhe no apetite, tentou-lhe no comer. É onde os nossos primeiros pais caíram, no apetite.
Qual foi o segundo passo? Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás, ele lê a Bíblia, mas ele não é consagrado porque o Espírito Santo não está nele. Nós sabemos de antemão que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, mas ele é o pai da mentira, ele é o pai do pecado. Então, qualquer coisa que ele tenta falar ou fazer, sempre é para levar alguém à perdição. Agora, o segundo passo que nós encontramos aqui é que ele tentou a Deus. Ninguém pode tentar a Deus, ninguém deve tentar a Deus. Vamos ao terceiro passo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. E a terceira fase é esta. Primeiro foi no apetite. Segundo foi no tentar a Deus. O terceiro é fazer com que ele seja adorado. Então Jesus, com aquela fome toda, ele podia sim, conforme estava a dizer aqui o irmão Júlio, ter caído nessa tentação. Mas ele foi firme. Por quê? Porque ele teve primeiro que vencer o quê? O apetite. Foi a primeira parte que Satanás usou para levar Jesus a seguir todos esses erros que ele depois trouxe. Mas graças a Deus, ele não fez o quê? Não aceitou, não se deixou levar. É isso que eu e tu, irmão, devemos fazer. Segurarmos nas mãos de Cristo para podermos vencer. Agora, uma coisa muito curiosa aqui. Satanás disse a Jesus que poderia lhe dar todas as riquezas. E nós sabemos que Adão foi feito à imagem de Deus. E também foi dado toda a terra para que ele pudesse ser o governador. Onde é que Satanás encontrou este poder para, assim, colocar como proposta a Jesus? Muito bem. Exato. Nós sabemos que quando o homem cai, Satanás, porque quem era o governador da terra, nesse caso, que havia sido dado esse título, era o próprio Adão e a sua esposa Eva, que governavam, que governaram a própria terra. Então, tendo como cabeça o Adão. No verso 8, aqui assim lemos: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, preste atenção no verso 9. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Aqui nós encontramos algo também muito profundo. Exato. Que é o centro, não é, do grande conflito. Adoração. Ok? Versos 10. Então, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, nós encontramos aqui Satanás, não é, de uma forma ousada, não é, tentando persuadir a Cristo para que possa lhe prestar o quê? Adoração, não é? Alegando que tudo que existe na terra, ou tudo que Cristo estava a ver naquele penhasco do monte, lhe pertencia. Exato. A glória deste mundo, os poderes deste mundo, as coisas deste mundo, pertencem a quê? A ele, ok? Se esquecendo, veja só, ele usa a própria escritura de uma forma distorcida para poder disseminar o erro. Exato. Mas Cristo responde como está escrito, não é? Aqui na própria Bíblia, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás. Então, do mesmo jeito, nós hoje somos chamados a usar o está escrito para podermos vencer as ciladas do inimigo Satanás. Porque por nossas próprias forças nós não temos esse poder. Mas usando o poder que está nas Sagradas Escrituras, nós podemos vencer Satanás. Nem por acaso aqui, Isaías 8:20 diz que leia o testemunho. Então nós precisamos usar o Espírito de Profecia, a Bíblia, para que possamos, não é, estar firmes contra as ciladas do inimigo Satanás. Exatamente. Então, Satanás, na verdade, não tem absolutamente nada, mas ele usa daquilo que são as riquezas de Deus. Sabemos que Deus é quem criou o mundo para poder persuadir as demais pessoas. Não será que eu e teu irmão possamos estar a passar por essa situação? Será que Satanás não está a persuadir-te com coisas que são uma ilusão? Nem dele são. Ou, quando chegar aquele dia de juízo,
nem poderá usufruir mais, ao invés de nós abraçarmos a Cristo para podermos usufruir da Terra Santa, onde todas as coisas são lá feitas de material totalmente precioso, aquilo que hoje em dia as pessoas têm lutado para ganhar aqui na Terra, mas é totalmente pouco em relação ao que nós podemos ver lá na Terra. Então, como é que os adventistas deviam se posicionar quanto a estes 3 tipos de tentação que Jesus passou? Porque nós também passamos por isso. Agora, qual é que deveria ser a nossa posição clara? Muito bem. Como adventistas, nós temos um posicionamento claro. Nós somos um povo peculiar. Exato. Né? Um povo que foi confiado uma verdade, não é? Única. Então, cabe ao adventista do 7º dia conhecer a sua identidade. Então, nós somos diferentes do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, assim como reza a Escritura Sagrada. Então, o fato de sermos confiados a esta verdade especial não nos isenta também das tentações que vêm do inimigo Satanás. Exato. Hoje em dia, Satanás usa o quê? O trabalho, a escola, a faculdade, neste caso, e mais outras coisas para poder distrair aquilo que é o nosso foco, nos desviar daquilo que é o foco, que é adorar a Deus em espírito e em verdade. O fato de adorar a Deus em espírito e verdade nos livrará também das nossas responsabilidades cotidianas, porque a fé sem obra ela é morta. Então, temos também nossas responsabilidades desde o momento em que deixar ou possamos dar o quê? Primazia a Deus. Então, Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33, não é? Buscai a Deus em primeiro lugar, não é? Então, buscai a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E tudo que nós formos a necessitar, Ele vai fazer o quê? Vai acrescentar, parafraseando, né? O versos 33. Então, secundando o meu comentário, gostaria aqui de fazer uma leitura de um texto que nós encontramos no livro Eventos Finais, não é? No livro Eventos Finais, na página 155, que fala sobre os enganos satânicos dos últimos dias. É importante nós percebermos este contexto. Aqui diz o seguinte: aproximamos-nos do fim da história terrestre e Satanás está trabalhando como nunca antes. Ele está procurando atuar como dirigente do mundo cristão, com uma intensidade que é incrível. Está agindo com os seus enganosos prodígios. Satanás é representado andando em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar, como descreve o profeta Pedro, neste caso. Então, deseja envolver o mundo inteiro em sua confederação, ocultando sua perversidade sob o disfarce do cristianismo. Ele assume os atributos de um cristão e alega ser o próprio Cristo. Então, nós encontramos aqui um dos grandes disfarces. Satanás está dentro da igreja. Exato. Então, se nós não formos a poder discernir aquilo que são os enganos satânicos dos últimos dias, nós iremos cair, não é? Nas ardilosas ou nos enganos do Satanás nesses últimos dias. Então, significa que o joio está onde? Está dentro da igreja. O inimigo já se instalou dentro da igreja. Então, cabe a nós, de uma forma lúcida, não é? Discernirmos aquilo que Deus nos revela para esses últimos dias. Muito obrigado, fazendo referência ao que o irmão estava a dizer, que não devemos nos deixar levar com as ardilosas tentações de Satanás por causa de qualquer que seja motivo e adorarmos apenas a Deus. Há uma parte muito importante que eu gostaria aqui de compartilhar com o irmão no livro Conselhos para Ministros Obreiros, página 473. Vamos juntos. Este é um plano que Satanás colocou principalmente para os adventistas, aqueles que estão empenhados no trabalho, no trabalho do Senhor. Assim diz: ide, fazei com que os donos de terras e de dinheiro se embriaguem com os cuidados desta vida. Apresentai o mundo diante deles em sua mais atraente luz, que acumulem o seu tesouro aqui e fixem sua atenção sobre as coisas terrenas. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Conservai o dinheiro em nossas próprias fileiras. Quanto mais dinheiro obtiverem, tanto mais prejudicariam nosso reino, tirando de nós os nossos súditos. Então, Satanás está preocupado em levar as pessoas para ele, para os enganar. E ele usaria esses recursos.
Assim também foi como Jesus Cristo. Então, não é de se espantar que muitos de nós, adventistas do sétimo dia, não tenhamos os recursos que nós precisamos para pregar o Evangelho. Isto está planificado com Satanás. Ele comissionou os seus anjos dizendo que deviam fazer de tudo para impedir. Mas nós sabemos, o ouro e a prata é de quem, irmão? Pertence a Deus. Pertence a Deus. Então, se nós, na verdade, rogarmos a Deus, Ele é fiel para nos dar. Exato. Então, entendendo todas essas coisas, nós vemos que este grande conflito vai além daquilo que seria a nossa concepção. Mas Cristo é fiel para nos mostrar os passos que nós devemos dar. Agora, como forma de dar aqui os últimos comentários acerca deste conflito cósmico, irmão Júlio? Então, é muito importante nós entendermos esta parte final, não é, acerca da natureza do conflito cósmico. Exato. Então, nós sabemos que, como bem estivemos aqui a estudar na nossa lição, que o cerne do grande conflito entre o bem e o mal é a adoração. Mas, aliado a isso, vale ressaltar que quando Satanás se rebela, ele colocou em causa aquilo que é o caráter de quem? De Deus. Não é? A justiça de Deus. Exatamente. Então, ele manchou o caráter de Deus no universo. Então, Deus tinha que fazer o quê? Vindicar o seu caráter. E pela graça de Deus, Cristo morreu, não é? Exato. Então, revelando aquilo que é o caráter de Deus, que Deus é amor. Exato. João 3,16, não é? Então, Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador. Aceitando o sangue expiatório de quem? De Cristo. Então, é através da cruz de Cristo que nós temos a oportunidade de podermos, né, nos colocar em pé diante do quê? Do inimigo Satanás. De tudo aquilo que, na verdade, é contrário à vontade de Deus. É contrário à justiça de Deus. Então, do mesmo jeito que Deus, na verdade, vindifica o seu caráter, nós, como seus seguidores, temos esta tarefa de podermos, não é? Então, adorar a Deus também em justiça e em verdade. Então, isto a Bíblia nos ensina. Então, cabe a nós também, nesses últimos dias, como adventistas do sétimo dia, percebermos, não é? Que hoje em dia, Deus teria destruído há muito tempo a Satanás, mas Deus, ele não faz as coisas de uma forma atabalhoada. Teremos a oportunidade de poder entender isso também na próxima lição. Exatamente. A lição número 10 falará acerca desta progressão. Exato. De Deus estender, não é? O tempo, não é? Então, de misericórdia, da graça. Então, para que num tempo oportuno possa executar, não é? A sua obra. Mas terminando, eu gostaria aqui de terminar com um texto que nós encontramos no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Aqui diz o seguinte: temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Os incrédulos têm direito de esperar que os que professam observar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus façam muito mais que qualquer outra classe para promover e honrar mediante a sua vida coerente, seu exemplo piedoso, sua influência ativa, a causa que representam. Mas quantas vezes se tem os professos defensores da verdade demonstrado o maior entrave ao seu progresso? A incredulidade com que se contemporiza as dúvidas expressas, as sombras acariciadas animam a presença dos anjos maus e abrem um caminho para a execução dos ardis de Satanás. Muito bem. Aí está o conselho. Como defensores da verdade, devemos ser coerentes no que nós acreditamos. A palavra bem disse, temos muito a temer dentro do que fora. Não seja essa pessoa que se deixa levar pelos ardis de Satanás. É assim como nós chegamos ao fim desta lição muito importante. E entenda, irmão, segundo o que diz no estudo adicional, mostra-nos claramente que o mal é um intruso, não foi o plano de Deus. Mas por Deus nos amar, o seu Filho veio nos mostrar as obras más de Satanás e nos dando habilidades para podermos fazer parte da família de Deus lá no céu e na terra nova que o Senhor está a criar. Queres tu fazer parte desta terra? Então, abrace a Cristo, guarde os seus mandamentos e negue a Satanás, porque esta possibilidade já nos foi
dada. Desta forma, queremos agradecer por nos ter acompanhado, mas sem esquecer de colocar aí o sino de notificação e coloca aí o seu like, deixa ficar aí o seu comentário, que é muito importante, compartilhando também com as demais pessoas, se inscrevendo se ainda não é inscrito. E queremos agradecer e até a próxima lição. Fique bem e até lá.